Olha, como a gente já viu em outras situações, né, que são muito urgentes, inclusive de necessidades do povo brasileiro, logo de início, muitos deputados e também senadores entraram com projetos de lei nas suas respectivas casas com diversas propostas. E aqui eu estou falando de propostas que vão desde o que a gente já imaginava, como liberação de recursos, mas também outras medidas como suspensão da necessidade de pagamento de contas de água e luz, por exemplo, para os próximos 6 meses, para essas pessoas que foram afetadas no estado do Rio Grande do Sul. E nesse sentido, o que acontece agora é uma tentativa de filtrar todas essas propostas que estão sendo debatidas para entender o que é prioritário, de fato, para ser votado no Congresso Nacional, para conseguir auxiliar tanto o trabalho que acontece agora, mais emergencial, de tanto fazer o salvamento de pessoas, quanto conseguir colocar essas pessoas em abrigos, elas terem acesso à alimentação, às necessidades básicas, serviços básicos, mas também que essas pessoas consigam ter uma recuperação das cidades de uma forma, vamos nem dizer facilitada, mas de uma forma também um pouco mais sensível a tudo que elas estão enfrentando. E é nesse sentido que a gente tem movimentos diferentes, né, acontecendo nas casas. A Yasmin estava trazendo reportagem da Liscap, a gente estava ontem ali no Congresso, justamente tentando entender quais são essas medidas, e de fato houve essa reunião com o presidente Arthur Lira, da bancada gaúcha, os parlamentares que são do Rio Grande do Sul, e ficou decidido exatamente isso. Nessa semana, os deputados precisam conversar entre si, entender quais são essas prioridades, e também, junto com o governo do estado, alinhar tudo isso para que na semana que vem sejam apresentados perdão, sejam apresentados os projetos que são prioritários para o Rio Grande do Sul e que dessa forma a votação dentro da Câmara dos Deputados consiga ser mais efetiva, de fato já alinhada com o governo, para não ter nenhum tipo de ruído durante o debate da matéria, ou então no momento em que há uma sanção, por exemplo, de uma lei, que isso acabe prejudicando a realidade do Estado. No Senado, a gente tem aquela comissão que foi instalada também nessa semana, que a gente tem 3 parlamentares, inclusive gaúchos, ocupando os principais postos dessa comissão, e esses deputados, eles vão continuar também fazendo esse tipo de análise. Quais são os projetos que podem ser colocados e podem ser aprovados? Por enquanto, as duas casas ainda não estão conversando entre elas, no sentido de deputados e senadores também estarem ali já tentando alinhar, mas nos próximos dias esse também deve ser um movimento que é muito habitual, a gente já sempre vê, né, a Câmara e o Senado tentando dialogar para conseguir fazer com que um projeto que já está sendo votado numa casa consiga também ter uma aprovação célere na outra. Então, esse é um movimento que deve acontecer. E a gente tem que lembrar também, inclusive, que hoje, na parte da tarde, vai ser instalada aquela comissão para debater a PEC que destina 5% das emendas individuais para questões de desastres naturais. Emendas individuais são aquelas que cada parlamentar ou senador tem uma parte de recurso do orçamento da União e eles podem indicar como que eles querem utilizar esses recursos em obras, projetos, ali colocados nos seus redutos eleitorais. Então, essa PEC vai destinar 5% dessas emendas como obrigatórias para projetos que estão ligados a desastres naturais. Caso não tenha algum desastre para ser utilizado ou algum outro projeto mesmo dessa prevenção, então poderia haver uma segunda liberação, mas para já fazer uma porção desse orçamento para esse sentido. Inclusive até para acelerar a tramitação dessa PEC, porque são necessários na comissão é necessário que se tenha uma passagem de sessões plenárias também para esse debate. Deve ser feita a abertura de várias sessões nesse tempo, para que essa PEC também ela possa ser debatida de uma maneira muito rápida, para também já ser colocada para votação. São diversos movimentos que a gente vê acontecendo. Na próxima semana, provavelmente a gente vai ter, inclusive, para além do que a gente já viu nessa semana, dessa aprovação também muito rápida do estado de calamidade pública, outros projetos se desenvolvendo e com muita força para algumas propostas. Tanto a bancada gaúcha quanto parlamentares de outros estados estão defendendo muito essa ideia de que o governo crie um auxílio emergencial. Tanto é que diferentes frentes parlamentares, as bancadas, como a gente costuma dizer, devem finalizar um documento com diversas propostas reunidas, inclusive essa do auxílio emergencial, para apresentar para o governo federal, já colocando o que querem fazer essa construção do auxílio. O que eu ouvi de alguns deputados é que, da mesma forma que aconteceu na pandemia de Covid-19, que se colocou também um orçamento, de uma certa forma, vamos colocar assim, separado do orçamento oficial, fora da meta fiscal, da meta de gastos, está sendo feito isso agora, da mesma forma que a gente viu na pandemia de Covid, então também se cria um auxílio emergencial para essas pessoas do estado do Rio Grande do Sul e medidas que possam auxiliar as empresas para que elas também não demitam.
Porque se a gente está vendo esses imóveis também embaixo de água, a gente tem também empresas que estão debaixo de água, a gente tem empresas que não estão conseguindo operar porque indústrias não podem continuar operando, frigoríficos, a gente teve muita perda de animais, e nesse sentido a preocupação é que empregos não sejam perdidos, até para que a economia continue girando dentro do estado, que as pessoas também possam trabalhar nessa reconstrução das suas vidas e também das próprias cidades. Paola, você falou que estava com a Liz lá no Congresso Nacional. Primeiro, minha amiga, bom dia para você. Obrigada pela sua participação de sempre aqui com a gente. Você disse que estava lá no Congresso com a Liz. Eu falei há pouquinho aqui que ia pesquisar o número de deputados do Rio Grande do Sul. 31 deputados. A bancada gaúcha tem 31 deputados dentro da Câmara. E aí você disse que estava ali ontem. E aí até a própria reportagem da Liz traz esse alerta, vamos dizer assim, esse caminho de que o presidente da Câmara dos Deputados está pedindo uma filtragem de projetos considerados prioritários. Porque a gente sabe, né, Paola, as outras pautas deveriam, vamos dizer assim, andar ali dentro do Congresso. Como é que está esse clima? É de realmente priorizar esse desastre e a agenda que deu um suporte para o Rio Grande do Sul, ou tem alguma pauta que pode ganhar um pouquinho de destaque, de repente, por conta do tempo ou algo do tipo? Olha, o foco continua sendo bastante o Rio Grande do Sul, nas duas casas, mas é claro que a gente vai ver ao longo desses dias também outras propostas se desenvolvendo nas comissões, principalmente, mas até mesmo nas votações em plenário. Até porque, até esse momento, né, não sei se algo já mudou nesse início de quarta-feira, mas a gente tem para quinta-feira uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos, por exemplo. A gente já teve o agendamento dessa sessão de vetos sendo colocada para outra semana. Houve um adiamento ali combinado junto com muito movimento do governo até para ter esse adiamento. O presidente do Congresso e também do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar essa sessão dos vetos, vetos que vão envolver questões de emendas que também foram vetadas do orçamento, emendas de comissão, 5,6 bilhões de reais, e outros projetos que também são considerados sensíveis, como o da saída temporária de presos e outros assuntos também que são mais polêmicos, vamos colocar assim. E é nesse sentido que a gente também vai ver uma outra movimentação, pelo menos até esse momento, também acontecendo nas casas. Ainda muito foco no Rio Grande do Sul, mas como há essa filtragem, tanto na Câmara quanto no Senado, para ver quais são as propostas que vão seguir caminhando, o que vai ser prioritário, o que vai ajudar, de fato, o Rio Grande do Sul nesse momento em parte legislativa. Então, vários trabalhos continuam aí caminhando um ao lado do outro.